Nesta manhã, pessoal, a Polícia Federal deflagrou a 40ª fase da Operação Lava Jato, batizado de asfixia, desvendando mais irregularidades em contratos da Petrobras. Quem traz mais informações, vamos ouvir o nosso Thiago Berraich e, claro, depois vamos debater essa questão. Coloca aí, Wilson, vai lá. Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. Hoje foi dia de Lava Jato, 40ª fase batizada de Operação Asfixia. E foram presos 2 ex-diretores da Petrobras, da área de gás e combustível. E para você ter uma ideia, o ex-diretor Márcio Almeida usou a lei de repatriação para trazer ao Brasil 48 milhões de reais em propina. É uma investigação que se concentra nos contratos da Petrobras. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirma que a corrupção na Petrobras ainda está longe de acabar. Fica claro que há muito trabalho ainda a ser feito na própria Petrobras. Nada garante que nós tenhamos hoje realmente uma empresa limpa de toda a corrupção do seu passado. Certamente ainda vamos descobrir muitas pessoas na ativa que também tiveram participação em fatos criminosos. Bom, ainda em tempo, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima resolveu responder ao ministro Gilmar Mendes e afirmou que a Operação Lava Jato é uma operação nacional e não localizada. Já existe uma noção bem clara de que a Lava Jato não é mais Curitiba, não é mais Brasília, não é mais o STF, não é mais o Rio de Janeiro, é um movimento nacional envolvendo ministérios públicos e polícias, não só federais, como estaduais também. E aí, Patrick, Vera, Andreasa e Marcelo Madureira, foi uma estocada no ministro Gilmar Mendes? Bom programa a todos. Obrigado, Thiago, e eu começo esse tema com você, Marcelo Madureira. Foi uma estocada? Que o pessoal lá de Curitiba ficou bastante mordido com os acontecimentos dos últimos dias. Mas eu não creio que uma operação dessa envergadura, né, ela já vinha sendo, obviamente, investigada, montada, planejada, né? O que ficou claro, o que é assustador, é digamos assim, o cinismo, a coragem, a audácia, porque o camarada internalizou 48 milhões, ele se aproveitou da lei da repatriação, né, para trazer dinheiro de fora do Brasil. Isso era o meio da Operação Lava Jato, quer dizer, é uma coisa absolutamente inexplicável, irresponsável. Eu não sei, o que me parece, eu concordo, é que a Petrobras ainda tem muito tumor para ser extirpado, né? Na Petrobras a gente teve um problema de metástase, né? Como você tem no câncer, né? Os tumores malignos se espalharam por toda a corporação e precisam ser extirpados. Felizmente, a Petrobras tem um cara como Pedro Parente, né, na presidência, que é um cara de muita competência, credibilidade, que eu acho que ele seja capaz de fazer esse serviço, evidentemente auxiliado pelas autoridades. Mas que ainda tem muita coisa para você descobrir na Petrobras, eu não tenho a menor dúvida. Já vista hoje a operação de hoje. Vera, você. Não vejo como uma retaliação, nenhuma resposta ao ministro Gilmar, porque é uma operação bastante sofisticada que deve ter cruzado muitos bancos de dados para ser deflagrada. Ela deve ter cruzado os dados da repatriação, os dados que já estavam em poder da Lava Jato sobre esses ex-gerentes, e a declaração de imposto de renda deles fala, pelo menos desde 2013, da evolução patrimonial de um deles. Então, eu acredito que é uma coisa um pouco mais sofisticada. O que me chamou a atenção foi justamente o que chamou a atenção do Marcelo Madureira. Os caras usarem um programa federal de repatriação de recursos para repatriar propina. Isso é inacreditável. Isso muito tempo depois de terem saído da Petrobras, muito tempo depois de já deflagrada a Lava Jato, em meio às investigações, foram mais de 100 milhões em propinas, 3 ex-gerentes da empresa presos, que até então não estavam no nosso radar, não são aqueles mais notórios, Pedro Barusco e companhia. E me chamou a atenção uma fala de um dos procuradores, que o governo vai ter de vir a público para comentar. O Rachid, Meirelles vão ter de falar que é necessário abrir a caixa preta da repatriação. Sob a alegação do sigilo fiscal, ficou convencionado, e a lei também prevê, que não se saiba quem está repatriando.
Mas agora que a gente está vendo que a lei está sendo realmente usada para branquear recursos da corrupção com um caso concreto, algo que vamos dizer aqui, a César o que é de César, o professor Villa foi um dos que sempre falaram que isso seria feito, criticou, né? Ele sempre criticou a lei. Eu achava que a lei era uma boa medida porque poderia reverter, e reverteu realmente. Foram mais de 50 bilhões em impostos e multas quando o governo precisa arrecadar. Mas isso não pode ser usado para criminosos de todo tipo branquearem recursos, né? Você, Carlos Andreasa, falando aí da repatriação da propina, vai lá. Eu me lembro que quando a gente tratou do assunto desse programa de repatriação, os políticos de Brasília, né, aqueles que estavam legislando a respeito, tentaram se incluir, e aos seus, né, cônjuges, filhos, parentes, como beneficiários da lei. E a gente ficou muito preocupado com isso, discutiu muito aqui, e bateu muito na tecla do risco de que os políticos usassem parentes para trazer recursos ilegalmente, né, e limpá-los, portanto. Mas nos escapou essa outra possibilidade, daqueles agentes públicos ou comissionados públicos ligados à esfera pública, no caso a Petrobras, se utilizarem desse recurso e se valerem da falta de notoriedade para branquearem recursos. Não deu outra, é espantoso isso, né? Porque esse programa, ele consiste numa espécie de... ele é uma espécie de anistia à sonegação fiscal e à evasão de divisas mediante multa, né? Mas o que acontece aí é que foi usado, e certamente foi usado, né? Eles vão avançar nisso agora, para lavar dinheiro de corrupção da Petrobras. Então você vê que... e claro, isso tudo, como os meus colegas disseram, escandalosamente, durante as investigações da Lava Jato. Então você vê, o nosso ouvinte vê, a sofisticação da mentalidade criminosa entre nós. A gente avança ali e os caras já estão a colar. Sempre atrás. A Lava Jato talvez se aproxime, né? Se aproxime do ritmo do bandido, mas o bandido está à frente, já está inventando novas fórmulas para se salvar. É espantoso esse país. Se criminalidade, estrutura criminal servisse de índice para primeiro mundo, né? Para um país sério, o Brasil seria o líder disparado. Mas veja que dessa vez a Lava Jato estava para e passo. Eles repatriaram o dinheiro em dezembro do ano passado. Não ficou muito atrás. E conseguiu bloquear e conseguiu prender os caras. Eu acho que agora a bandidagem está percebendo que as investigações criminais se sofisticaram. Porque esse mecanismo de rastreamento de dinheiro, principalmente, não havia em outras operações. Não houve no mensalão, por exemplo. No mensalão, você tinha a tese do dinheiro público, que era aquele fundo VisaNet, que foi a tese que prevaleceu, mas você não teve muito o caminho do dinheiro público. Agora você tem muito bem esquadrinhado, tanto na Odebrecht, quanto na OAS, quanto nos diretores da Petrobras, Eduardo Cunha, o Serra tem depósito, todo mundo tem depósito, tem comprovante bancário de propina, que é uma coisa inédita da Lava Jato, uma entre tantas coisas inéditas que a Lava Jato traz pra gente. Graças a acordos ali internacionais de cooperação financeira, graças ao Ministério Público que aprendeu a fazer o seu serviço. Então, dessa vez, eu acho que a bandidagem vai ter que se sofisticar um pouco mais. Agora, esquadrinhada também essa estrutura de corrupção na Petrobras também, né, Madu? Porque agora não são diretores só, não, são gerentes, né? Daqui a pouco vai ser a gente descer um pouquinho mais. Daqui a pouco, para tocar a lâmpada na Petrobras, o cara tinha que cobrar propina. Quer dizer, o cara já cobrava propina até para trocar a lâmpada. Mas o que eu quero falar, Patrick, é o seguinte, que a lei de repatriação era só para você anistiar um crime fiscal. E esses camaradas se aproveitaram para pagar a multa de um crime fiscal para limpar um dinheiro que é oriundo não de um crime fiscal, mas de um ato de corrupção. E isso faz com que talvez muitas pessoas que estão por aí, talvez até nos escutando, coloquem suas barbas de molho, porque todo dinheiro de origem ilícita, e por que eles trouxeram? Porque hoje os sistemas bancários de controle de transações financeiras são muito sofisticados, então
se ele deixasse esse dinheiro lá fora, ele certamente perderia, porque o dinheiro ele não tem uma origem aceitável, explicável. Ele ia perder esse dinheiro até o ano que vem. Então ele jogou para trazer para cá para ver se colava. Não colou. Esse não colou. Mas provavelmente outros aí, por enquanto, colaram, né? Então é realmente muito importante abrir essa caixa preta e averiguar o que foi realmente um crime fiscal, né? E o que foi, não só crime fiscal, Madureira, mas lavagem de dinheiro de origem fraudulenta. Oi, fala, Andressa. É tão espantoso, por outro lado, espantosa a convicção desses senhores arrolados hoje nessa operação, da própria impunidade, que se você vir, é inacreditável o salto patrimonial do cara. Ele já era riquíssimo, ele tinha declarado 7 milhões de reais, mais ou menos, uma fortuna para a posição em que ele ocupava na Petrobras, e de repente foi para 50 milhões. 50 milhões, minha gente, é inacreditável. Eu realmente... As pessoas não estão entendendo a mudança pela qual o Brasil passa. As pessoas não entendendo, as práticas continuam as mesmas. A Vera tem razão. A Lava Jato se aproxima muito da cola do andamento da bandidagem, né? As coisas estão mudando nesse país.